Vou-lhe pedir para dizer o seu nome completo. Júlio Martins Filipe. E que idade tem atualmente? 82, vou fazer 83. E qual é a sua data de nascimento? 1938, de 22 de outubro. Então, e onde é que nasceu? Em que Foi lá naquela casa, olha, está lá. Aqui no Arco da Memória? Foi a primeira pessoa a vir a nascer no Arco da Memória, foi a minha mãe. Qual é o estado civil? Casado. Casado. Tem filhos? Duas filhas, esta e outra. E netos? 4. 4 netos. E uma bisneta. E qual é a atividade que o senhor tem hoje em dia? Agora entretenho-me aí uns bocadinhos na horta quando posso, quero sem poder e pronto. E é reformado agora? Sou reformado. E a esposa também? Ela tem um subsídio, só que ela não. Trabalhou muito e nunca apanhou, nunca descontavam nada, não tinham nada. Era... Então me diga uma coisa, estava-me a contar que a sua mãe foi a primeira que nasceu aqui no Arco da Memória. Os pais eram daqui? Os meus avós, um era de Alborninha e o outro era daqui. A minha avó era de Alborninha e o meu avô era daqui. Mas quando casou ficou lá, ficou lá em Alborninha, lá perto. Depois veio para ali, para o lado das Caldas, dali da freguesia dos Vidais. Depois herdou alguma coisa e comprou aqui deste lado e já trazia mais filhos. A minha mãe não era das mais velhas, tinha irmãos mais velhos, eles eram 9 irmãos, já morreram todos, olha. A minha mãe morreu com 96 anos. Bem, então os seus pais moravam aqui e o senhor nasceu aqui em casa? Nasci em casa, pois era ali o meu pai também era daqui perto, que era ali mais abaixo um bocadeco, na freguesia dos Vidais. Da parte do meu pai. Então estava-me a dizer que os pais, além do senhor Júlio, tiveram mais filhos? Quantos irmãos eram? 12. Éramos 12. Já me disse que nasceu aqui no Arco da Memória. Chegou a frequentar a escola e aonde? Já não tive escola. Quando a escola para cá veio, eu já estava com 12 anos, já não me aceitavam na escola. Não me deixaram ir para a escola. Depois a professora começou a dar a escola. A primeira professora que para cá veio estava aí à noite e ganhava naquele tempo, era 500 euros cada um que levasse a exame. Depois andei lá, fiz a terceira classe, lá, nessa noturna, pronto, fazia a escola à noite. Frequentou a escola noturna e em Rio Maior já? Não, era aqui. Era aqui a noturna para adultos? Era, mas não era naquela escola nova que está ali. Era uma casa aqui embaixo de um tio meu, que arranjaram lá uma casa para darem lá a escola. Ainda durou lá alguns anos. Logo a minha mulher ainda andou ali, ainda apanhou a escola ali. Lembra-se quantos anos é que tinha quando foi frequentar a escola noturna? Foi logo a seguir, aí, aos 13 ou 14 anos, ou coisa assim. E conseguiu então chegar até ao terceiro ano? Foi a terceira classe. Hoje em dia está reformado? É, porque eu tinha direito à reforma, que era da mina, naquele tempo era aos 55 anos. Mas depois, como estive na França, eles andaram a entreter a ver se tinha alguma coisa de lá, se não tinha, nenhum problema, mas só depois deram esse dinheiro todo atrasado, dos 55 até aos 61. Então quer dizer, o senhor quando se reformou, foi uma reforma pela idade e pelos descontos, não foi nada por ter problemas de saúde? Não. Foi de chegar àquela fase e ter direito à reforma? Ter direito à reforma. Então queria lhe perguntar, começou logo a trabalhar na mina, antes ajudava alguma coisa aos pais? Não, até eu fui para a mina com 18 anos, até aos 18 anos trabalhava aí na agricultura e eu depois fui para a mina aos 18 anos em 1957. Comecei lá a trabalhar no dia 3 de junho de 1957, na mina. E diga-me uma coisa, quando foi para a mina trabalhar, foi porque se foi lá oferecer? Foi alguma pessoa que... Não, fui lá pedir trabalho. Naquele tempo havia muitas dificuldades no trabalho,
pronto, não vi empregos como agora. Aqui a nossa terra hoje tem para aí empregos para pessoal que é uma coisa a mais. Então, diga-me, entrou em 57 e depois esteve lá quantos anos? Em que ano é que saiu? Foi em 66. Casei-me em 65, foi ao fim do ano que eu saí, talvez. Aí ainda tenho bem a memória. Talvez mais tempo. Porque depois lá da mina, trabalhava lá no meu serviço lá. Quando para lá fui era carregar os comboios, caminhonetes, que se carregava, porque o comboio naquele tempo ia 3 vezes por semana, dia sim, dia não, a buscar carvão para a Alhandra, para os fornos de cimento. Carvão em pó, o carvão ia em pó. Depois eu lá em cima arriava-se as vagonas cá para baixo para o cais, e o meu trabalho geralmente foi sempre a cais lá, nesse serviço. Era arriar as vagonas cá para o cais, cá para baixo. Era levá-las. Pois, era lá em cima, enchiam-se, depois empurravam-se e vinha na linha cá para baixo. Para o cais cá para onde é agora o pavilhão. Era ali, vinha para ali. Eu tenho mais uma pergunta. Estava todo o dia nisto, quando estava nesse turno. Era nesse turno, era todo dia nisso. Ia ao silo, enchia, vinha com ela cá para baixo, Eu despejava. vinha lá e arriava-as num guincho para baixo, vinha num guincho. Vinha por isso. Às vezes lá escapava alguma do engado cá abaixo, vinha a uso, o cabo-se à frente escapava tudo por aí abaixo, cá embaixo. Chegou, ainda me aconteceu algumas das vezes. Então vocês ainda estavam quantas de cada vez? 2. Ah, bom. Descia 2 de cada vez. Vinham 2 cheias para baixo e 2 vazias por cima. Sempre. Estava um homem, a gente estava ali a pô-las a descê-las para baixo e estava um homem lá no guincho com um pedal a regular aquilo, senão vinha um uso. Depois houve ali um certo período que andei uma temporada no giz, não me lembro o tempo que foi, a trabalhar com os fornos de calcinar o giz, calcinação. Depois aquilo era por períodos, quando eles tinham encomenda de material, o giz, o que era amarelo tinha que sair, quando se arranca é preto, faz conta com terra, e o que era branco saía branquinho, no fim de calcinado. Era posto nos fornos, trabalhavam a carvão, isso era o carvão que o forno vinha do fundo, tal, quando não era preciso mais fabrico nenhum para ele. Era calcinado, tirámos, parece-me que era 3 fornadas ou 4 fornadas por turno. Não é muitos quilos, aquilo era aí que 70 ou 80 quilos cada fornada. E depois o que era para, dizem que ia para a refinação de petróleo, não sei se era, se não, ia assim granito. Depois era cribado cá fora, no fim de cozido, passava por um moinho, e depois era joeirado, e é aquele granitozinho dentro das sacas para lá. Então e o outro era para quê? O outro era para escrever, para fazer coisa, era branco. Era mesmo o gizinho que a gente usava Depois, giz branco, depois era, saía em pedra branca, pronto, e eu depois ia para a fábrica e faziam aqueles giz, coisa, era para isso. Isso aí em pedra branca, porque vocês o transformavam Pois, no que era, forno. o calor é que o transformava em pedra branca. Quando se arranca é preto, do chão. Ia lá bastante. Depois saí de lá da mina, quando aquilo acabou, porque eu lá dentro, andei lá aí que é 8 dias, nem tanto lá dentro, no fundo da mina. Também queria conhecer aquilo lá dentro. E então andei lá só, o quê? Penso-me que foram 8 dias, ok? E ajudante de antivador, o antivador era o homem que andava a escurar para um lado e para o outro nas galerias, que era um homem que era ali da Freiria, morava na Freiria, ele não era de lá, que era chamado Zé do Brito. Andei em ajudante dele, lá dentro, essa semana ou 2 que lá andei. Não me recordo agora bem, mas isso é mais ou menos, né? Entre 8, 9, 10 dias, no máximo talvez. Depois voltei cá para fora outra vez, andei cá fora até me vir embora. E depois aquilo estavam fraquinhos, ordenados, eram poucos, tive de procurar outra vida cá fora. Aquilo não... Então, e depois que profissões é que fez a seguir à minha? Depois fui
Não, ainda fui à França. Eu fui à França logo a seguir da gente se casar. Estive lá 9 meses, ou 1 ano ou quê, na França. Depois vim, havia um empreiteiro em Remor, que era o João Camilo Sequeira. Fui para lá, trabalhar para ele. Andei lá uma temporada boa. Depois, lá na coisa, já me dava a casa o mesmo dinheiro que eu ganhava na França, já não voltei para a França. Os ordenados também não eram assim demasiados na França. Depois andei lá para ele, muito tempo depois andei naquela, quando entrou o 25 de Abril, andámos nas fundações do Cinema Novo, que nunca trabalhou, Fernando Casemiro. Andei lá 5 anos por conta dele, do Fernando Casemiro. Lá naquele, depois comecei a trabalhar cá fora. Andei mais irmãos meus a construir, ainda construímos por uma quantidade de casas. Olha, foi estas aqui do meu irmão, foi vizinhos, andamos uma temporada e foi assim. Depois, quando entrou a Guerra do Golfo, a construção civil foi-se abaixo, dava isto ruim. Mais meus irmãos montámos uma destilação de rama de eucalipto. Ainda trabalhámos 10 ou 12 anos, não foi? Isso foi, na destilação da rama de eucalipto. Depois também aquilo acabou, desistiu, e eu depois fiquei assim, a trabalhar por minha conta. Fazer umas hortas e a mulher a vender para assim maior e fazia hortas e coisas para ela lá vender. Quando foi trabalhar para a mina, e tinha os seus 18 anos, voltando então a esse tempo, ficou a morar em Rio Maior? Não, foi aqui sempre. Sempre? Ia todos de bicicleta a pedal e vinha. E mesmo depois de se casar, ficou a família aqui a viver? Fiquei sempre aqui, nunca saí daqui. Depois de casado, andamos sempre ia trabalhar fora, mas vinha para aqui. Todos os dias. E diga-me uma coisa, lembra-se, já sei que foi pedir trabalho lá à mina, lembra-se do seu primeiro dia? Lembra-se de Lembro-me, era no dia 3 de junho, eu comecei lá a trabalhar. A minha mãe, que Deus tem, foi mais a Rio Maior para comprar uma bicicleta, que é para vir ir. Eu fui a pé de madrugada para baixo, para estar lá às 8 horas. Depois ela foi lá ter comigo, comprámos a bicicleta, que havia lá um que chamava-lhe Joaquim Francisco, que a gente chamava-lhe Joaquim das Bicicletas, que era logo cá em cima. E o primeiro dia que lá comecei a trabalhar foi encher sacas de brinquedos. Os brinquedos que lá se fazia, sacas, que era pipa fregueses, para chegar. Ainda cheguei a ir muita vez a Lisboa e a Fátima também, e vários lados íamos lá para descarregar as sacas dos brinquedos. E essas sacas de brinquedos que vocês faziam o transporte era o quê? Caminhoneta? Era na caminhoneta lá da mina. Então e o comboio transportava o quê? Era o carvão? O comboio só transportava carvão para a Alhandra. Era. Então, em relação às tarefas que lá tinha, já me falou. Esteve quase sempre a trabalhar cá no exterior, só foi fazer aquela experiência. Pois, fui lá, foi. E depois, entretanto, veio para fora outra vez porque não se adaptou. Eu não, se não me dessem cá trabalho fora, saía nessa altura. Aquilo lá dentro era difícil. Depois a gente andar lá dentro, aquilo era tudo a gasómetros, a carburete, aqueles gases, aquilo tudo. Aquilo no fundo da mina, para mim, considero o trabalho mais difícil que podia haver. Era um trabalho difícil, porque a gente já sabe, não respiramos ar puro nunca. Todo dia a respirar aquilo coisa lá dentro. Tem ideia de quantas pessoas é que trabalhavam na altura, ali nas minas, no total? Fazem ideia? Agora no resto já era poucas, não sei se seriam 40. Então diga-me uma coisa, vocês, as tarefas que tinham, por regra, trabalhava-se sozinho ou tinham sempre equipas? Eu cá fora lá era mais outro. Que é para arriar as vagonas cá para baixo, enchi cá para
empurradas, era naqueles estilos que lá estão, e era, quer dizer, de esperar, depois estavam outros cá embaixo a vazar as vagonas. As vagonas iam a vazar mesmo dentro dos vagões, porque tinham uns carris, desciam-se para os vagões, acabavam-se de encher, levantavam-se os carris por cima. Aquilo enchia-se uns poucos vagões por dia. O comboio às vezes trazia por cima também era adubos. Naquele tempo, os adubos para as terras. E diga-me uma coisa, em termos de horário, tinham sempre o mesmo horário? Era das 8 à meia-noite, das 8 da manhã às 4 da tarde, das 4 da tarde à meia-noite e das 4 da tarde até à meia-noite e da meia-noite até às 8. Eram 3 turnos. E o senhor estava sempre no mesmo ou... Não, era... Cada semana corria por todos. Uma semana dia, uma semana entrava às 8 e saía às 4. A outra semana a seguir entrava às 4 e saía à meia-noite. A outra semana entrava à meia-noite e saía às 8 da manhã. Eram 3 turnos sempre. Então, diga-me uma coisa, já tinha estado a explicar, por exemplo, no seu caso trabalhava com outra pessoa, pronto, trabalhavam por pequenas equipas. Pois. Então, em termos de encarregados, aquilo como é que se organizava? Havia, por exemplo, um lá para baixo para a mina, outro cá em cima? Encarregados cá fora, os cá fora era só cá fora, tomava cá conta de fora um encarregado. E lá para baixo eram outros, capatazes, que eles chamavam. E havia mais do que um? Havia, se fosse havia o encarregado geral e havia já morreram todos. Era o Zé Rodrigues outro era o Pereira e o outro, esquece-me o nome dele, já morreu tudo. Eram todos mais velhos que eu. Natural. Então diga-me uma coisa, estava-me a dizer que carregava então as vagonetes. Vocês carregavam à mão? Não, as vagonetes metiam debaixo de uns silos. O carvão chegava lá, era muito... Vocês usavam algumas ferramentas para não, só colocar debaixo da maquinaria? Abria-se, enchia a vagona e empurrava-se para descer cá para baixo. E o carvão saía do fundo da mina, e era moído e ia passar para um secador. Era todo seco, não era... E eu depois do secador ia para uns silos, e a vagona entrava debaixo do silo, nos carris, abria-se uma porta para baixo, enchia, fechava-se, tirava-se, metia-se outra, era assim. E depois a vagonete seguia aos carris, e quando chegava junto aos vagões, aquilo tinha alguma coisa também mecânica que... Não, era empurrado tudo à mão lá embaixo, era tudo empurrado à mão. Já agora outra pergunta, os comboios... o pessoal que trabalhava no comboio, por exemplo, maquinista, etc., era tudo gente da empresa? Pois, era tudo de lá das companhias, pagavam, os donos daquilo pagavam, ou não sei lá, isso não sei o transporte, era assim. Mas também saía muitas caminhonetes de carvão, não era só no comboio, o Mendes Godinho, lá de Mar ou quê, era sempre todo dia a carregar caminhonetes de carvão para lá, para a fábrica. E normalmente então eram caminhonetes que não eram da própria empresa, eram de outras empresas que... Para a Maceira Lixo também ia, lá para cima, esse carvão era tudo em pó e outro era em granulado, que depois passava lá nas máquinas, um mais grossinho um bocadinho e outro em pó. Assim... Descrever e bem a maquinaria que era utilizada nos vários passos. Então a gente tentando lembrar como é que era ali o processo. Lá embaixo, nas minas, era extraída à mão com a ferramenta? Pois, certo? Era com uma picareta e uma hipótese, pomos, eles abriam num ronço no carvão, na galeria, abriam num ronço cada lado, depois tiravam aquele bancal, que se pomos aí isto aí assim, 1 metro mais ou menos, e depois era escorado e outra vez para dentro. Mas era tirar carvão, mas ficava carvão dos lados, de cima e de baixo, faz quando furavam o carvão dentro. E depois vinha nas vagonetes, lá depois vinha nas vagonetes lá de baixo, cá para cima. E depois era tudo praticamente maquinaria. Pois era tudo. Era aquelas máquinas que viravam, era as que trituravam, era as que secavam. Lá no fundo da mina era assim.
tinha galerias, havia uma galeria que chegava à Azinheira ou passava ao lado da Azinheira, aquela linha. Trabalhava uma grazine para puxar aquelas. E depois havia outras para os lados que eram cheias à pasada. Lá dentro as vagonas eram cheias à pasada. Andava o homem, se fomos a arrancar carvão, e andavam com um carro de mão a pôr para as vagonas, para carregar a pasada para dentro das vagonas. Depois vinha então cá para fora, Vinha seguia aquele trilhozinho. Vinha umas 5 ou 6 vagonas para cima e 5 ou 6 para baixo, vazias. Estavam cá acima. E aquela parte Era aquela parte ali que viravam, aquilo virava para baixo outra vez. Iam para baixo outra vez. E depois o carvão seguia o circuito para dentro da fábrica. Era, pois o carvão saía dali para um silo onde era moído e ia para o secador. Do secador depois é que vinha outra vez. Já agora uma pergunta que por acaso a gente ficou com essa dúvida também quando lá estivemos. Nós temos o circuito do carvão, havia o carvão que era aproveitado inteiro, digamos assim, ou mais moído ou menos moído, mas depois havia aquele que ia para briquetes. Pois. Aquilo havia alguns... como é que o dividiam? O carvão que ia para fazer os brinquedos, porque a prensa não trabalhava todos os dias. Era aí um dia ou 2 por semana só. E o carvão ia em pó. Pois a prensa é que apertava ali e saía o brinquedo feito. Que é aquela coisa, não sei se não chegaram a ver, aquela coisa que eu tenho ali feito, o molde que eu fiz da prensa, era ali o carvão que ia ali dentro e os cilindros, era sempre sempre assim a sair o carvão, os brinquedos. Os brinquedos era aí que tinham para aí que 15 centímetros talvez, mais ou menos. Coisas que eu podia ter guardado. Outra pergunta, tem a ver mais com a parte daquilo a que tinha direito como trabalhador. Ainda se lembra para já qual foi o seu ordenado inicial, o seu salário? Quando lá comecei a trabalhar era 22 escudos por dia, 22 escudos por dia. E quando saiu? Faz ideia? Quando saiu também um pouco mais, era 20, não me lembro bem, mas era uns 25 ou 26, sei também já há tanto anos, já não me lembro bem. Houve umas notícias ali nos últimos anos da empresa de algumas dificuldades que começou a empresa a enfrentar e de atrasos no pagamento dos salários. Alguma vez... Houve atraso, ainda houve atraso nos salários. Mas pagaram, mas o que devia pagaram. Lá custando ordenado não me ficaram a dever nada. Então, e outra questão, em termos do relacionamento lá e da forma de trabalhar, era tudo pessoas que se relacionavam bem, havia conflitos? Nunca dei lá por haver rivalidades nenhumas com ninguém. Nem entre colegas, nem com direções, nem com empresas? Nada. Nunca tive problemas com ninguém. Vocês trabalhavam na fábrica, a parte administrativa estava tudo onde é hoje em dia o bairro do Lagoon. Pois. E os senhores que lá trabalhavam, quando era, por exemplo, para receber, para tratar de algum papel, iam lá... Ia-se lá aos escritórios, lá. A gente ia lá, havia lá uma enfermaria, e depois, se precisássemos de ir ao médico, íamos era ao consultório do médico, onde fosse o consultório dele. E lembra-se quem é que trabalhava nessa parte dos escritórios? Conheci alguns, um era o Figueiredo, que era o homem da parteira naquele tempo, da Fernanda, havia o Aires, sei lá, alguns, havia um que chamavam Magalhães, havia lá uma quantidade deles. E eram as pessoas que estavam mais com a parte da gestão? É que não havia computadores nem nada, era tudo feito à mão. Eu fui a Lisboa, uma vez, lá por causa dos descontos, reformas, e eles lá disseram à gente, se a gente lá não vai, os papéis que vocês tinham, tinha desaparecido tudo. Eles é que vieram cá, foram lá dar a volta, abandonaram aquilo, tudo estava lá, tudo, andaram à procura dos nossos nomes e tudo lá. Explicaram-me lá isso em Lisboa, que era na rua Estados Unidos da América, ok. Eu sei que fui lá mais
mais um rapaz que mora agora em... Ele morava nas Boiças nessa altura, mas não era de cá, era de Penamacor. Fui lá mais ele lá, ainda fui descobrir que ainda lhe tinham ficado a dever por não saberem dos papéis, depois lá encontraram, ou depois ainda lhe deram mais 100 e tal euros por mês, que tinha direito a eles e não, por causa de não ter os papéis disso. Tenho agora uma curiosidade. Estava a ouvir os nomes que o senhor estava a dizer e estava-me a falar, e falou até agora nomes de senhores. Senhoras não trabalhava lá ninguém, nem na parte da administração, nem em lado nenhum? Senhoras não, lá, mulheres não. Não me lembro lá de trabalhar mulher nenhuma nos escritórios. E nem na fábrica, claro. Pois, nem na fábrica. Então, diga uma coisa. Tem ideia de quem é que era, naquela altura, os proprietários? Aquilo era uma empresa que era de gente de cá? Pois, isso não sei, não conheci ninguém, não sei nada. Dos patrões, Os não. donos propriamente ditos, não sabe quem são? Não sabe, nunca soube quem era. Nem nada. Só o encarregado do geral ou Pois, o diretor? teve lá o engenheiro Mena, que era o principal, teve lá um que era o engenheiro Jordão, chamavam, e teve lá o engenheiro Fraga também, que conheci. Agora o engenheiro Mena, esse, uma irmã minha ainda lá esteve na casa dele em Lisboa. Quem visita aquele espaço, lá é uma coisa enorme. Quem é que fazia a manutenção daquilo tudo? Eram os trabalhadores? Pedreiros, tinha carpinteiros, lá tinha uma oficina de carpintaria, que era para... Pronto, era preciso fazer coisas, carro de mãos, coisas em madeira, os que eram em madeira, tinha essas oficinas todas. E as oficinas de serralharia eram lá do espadanal, lá daquele lado, ao pé dos escritórios. Então, aquilo tinha a produção de eletricidade própria, lá com aquelas... Teve algum tempo, mas antes de vir a luz, eles ainda forneceram luz para a vila. Naquele tempo. E aquilo tudo também era feito lá pelo pessoal da empresa? Tinha geradores, lá na mina tinha duas centrais, duas máquinas valentes a carvão para gerar luz e ainda chegaram a fornecer luz lá para a vila. Antes de vir a luz. Quem andava de volta daquelas máquinas todas era tudo pessoal da empresa, não vinha ninguém? Não, era tudo da empresa. Muito bem. Em relação à linha férrea, a linha férrea teve a trabalhar até à empresa fechar? Foi até sair carvão. Ainda uma coisa que eles destruíram, que acabaram com aquilo, tinham num projeto feito para seguir de Santarém uma linha para Caldas, para ligar à linha à outra linha. E depois arrancaram as linhas, arrancaram tudo. Eu estava-me a falar há bocado, por exemplo, daquela fábrica de Alhandra. Tem a ideia de quem é que eram os principais clientes ali daquela empresa? Os brinquedos eram mais assim para fornalhas, para gastar em casa, para coisas assim. Eram vendidos em vários sítios, então? Era. E o carvão, então, era mais para ali, para aquela empresa? Era para a Maceira Luz também, carvão. Mas isso já não ia no comboio, para a Maceira Luz e em caminhonetes. Para a Maceira lá para cima. Para o Mendes Godinho também era em caminhonetes, também não era comboio. O comboio era só para a Alhandra, que eu saiba, que eu me lembro. E no caso do Mendes Godinho e daqueles que iam para o norte, era para que tipo de coisas? Para que uso? O Mendes Godinho ali de Tomara, que era de Platex. Era para aí. Para a Maceira Luz era também para os fornos de carvão, do cimento. Para a Alhandra também era para os fornos de cimento. Como não se ganhava muito nas minas, disseram-nos que às vezes as pessoas que lá trabalhavam na mina depois aproveitavam, em algumas alturas iam fazer outros trabalhos para ganhar mais um Pois. Isso acontecia muito. Acontecia muito. Olha, eu cheguei a trabalhar lá no ano que comecei aqui as minhas casas, que era uma vida pobre, e o meu pai vivia só da jornazeca, das coisecas, e eu chegava a sair lá às 4 da tarde, ir para os areieiros carregar caminhonetes de areia ainda à pasada, quando saímos lá, fazer horas. Por conta do Tom Pereira, que lhe chamavam,
Tinha lá um areeiro e ele disse se a gente queria lá ir fazer umas horas, e ainda lá cheguei a fazer algumas. Não muitas, mas ainda lá cheguei a fazer. Às vezes também saímos já cansados de trabalhar. E, tal como o Sr. Júlio, outras pessoas faziam o mesmo. Era tal como os outros. Ainda me lembro no tempo das ceifas, da coisa, colegas meus saírem de lá e irem à tarde ceifar trigo. Naquele tempo era assim. Isto já lá vão 50 e tal anos. 50 anos. Estava-me a lembrar também de outra coisa. O senhor estava a dizer, morava aqui no Arco da Memória, lá vinha e ia na sua bicicleta. Era bicicleta a pedal. Mas diga-me uma coisa, eles lá, a dada altura, construíram o barco para mineiros. Aquilo era para quem? Era para quem vinha de fora? Não, era para o pessoal que vinha de fora, de longe. Havia o bairro de Santa Bárbara, que era cá em cima, e havia outro bairro lá ao pé das Minas de Giz, por cima das Minas de Giz. Com certeza que não se escangalharam, devem lá estar. Este bairro de Santa Bárbara desse João Camilo Sequeira, que era um periteiro de obras, andou a trabalhar para ele muito tempo. Em relação ao trabalho que lá fazia e que os colegas faziam, havia ali alguns trabalhos bastante duros. Então não havia. Tem ideia assim de alguma pessoa, de algum colega que tenha tido um acidente assim de trabalho mais grave? Lá, colegas meus, eu cá fora não me lembro de haver lá acidente nenhum. E lá dentro chegou a haver alguma derrocada? Morreu um, que eu sei, lá dentro. Foi o único. E morreu outro, mas isso não foi lá dentro. Moravam lá ao pé das Minas de Giz, lá àquele lado, e havia chaminés, buracos no chão por aí abaixo, que era para haver respiração, para meter ar para lá. E houve um inverno muito forte, aquilo bateu um bocado e ele, coitado, ia para entrar para dentro da caserna, escapou, esbarrou-se lá para baixo, morreu lá. Penso-me que foram dois, olha, não quero mentir, se foi um, se foi dois. Um parece-me que era espanhol, era outro que era... Um era o que tomava conta lá de onde morava, lá uma caserna, morava lá a rapaziada nova, solteiros, e foi só os que eu saiba. Agora, antes disso, mas muito antes disso, que a mina não era de túnel, era explorada por uma chaminé. Um tio meu, um irmão da minha mãe, chegou lá a trabalhar e as vagonas iam assim até à boca do buraco, paravam ali, ou depois vinham, era puxado por uns guinchos para cima. Eles tinham aquilo destravado lá, não estava lá a andar à frente, quando estava o meti, não é coisas de meio tempo, que embarcou lá por baixo, morreu lá. Mas não houve lá grandes acidentes. E em relação ao equipamento, eles tinham as picaretas, as pás, fosse o que fosse, aquilo eram coisas da própria empresa ou a pessoa ainda tinha que levar alguma coisa de casa? Olha, o gasame tinha que ser nosso, a luz, para se ver lá dentro. E o carvão, o carburante, à nossa conta. E as picas, não sei dizer, porque não usei nenhuma, era só para os mineiros, porque havia quem corta. O mineiro é que arrancava o carvão e o safreiro, lhe chamavam, era de tirar o carvão que o mineiro cortava e levá-lo, vazá-lo para encher nas vagonas. Lá dentro. Já são coisas que eu não via e sabia, mas não tinha assim bem memória de certas coisas. Então, em relação ao tempo que trabalhou na mina, também não passou assim por nenhuma experiência pior de acidente? Já sabemos que não. E também não trouxe nada em termos assim, de sequelas, como às vezes os mineiros têm associados, aquele problema respiratório ou isto ou aquilo? Cá de fora, o pó do carvão era bastante, mas os médicos diziam que era só tabaco, não havia. Agora lá dentro apanham a cirrose, muitos que apanhavam a cirrose, por causa daqueles gases lá, e do fumo lá dentro do carvão. Agora cá fora não. Eu, graças a Deus, que a idade tenho,
nunca senti problemas de apanhar lá qualquer coisa. Já sei que levava uma vida modesta, né? O trabalho, o ordenado não era muito, às vezes ainda tinha que ir fazer mais qualquer coisinha. Tinha que ser. Eu cheguei a trabalhar na mina, andar lá a trabalhar e criar bezerros. Eu, antes de fazerem as casas, 2 ou 3 anos antes, tinha 2 vacas. O meu pai trabalhava com elas, fazia o serviço dele e tudo. E para arranjar dinheiro, que eu queria umas casas minhas. São pobres as minhas casas, mas quando casei, fui para dentro delas sem ver um tostão a ninguém delas. Graças a Deus. Então, e depois de casado, as suas filhotas, que já sabemos que são 2 filhotas, depois conseguiu que elas fossem aqui então para a escola, já tínhamos escola, não é? Pois é, ainda era um erro maior. Deviam ter estado mais, olha, na altura, a dificuldade era nos transportes. Hoje já vem buscá-los e pô-los e tudo, mas naquele tempo o transporte era à nossa conta e tudo. Só mais uma pergunta. Enquanto lá esteve na mina, lembra-se assim de algum dia ou algum acontecimento mais importante, como por exemplo ter uma visita de algum ministro ou algum festejo ou assim alguma coisa que o tenha marcado? Não. Alguma festazita, alguma procissão, alguma coisa que fizessem Não tinha trabalho, não é? trabalhar. Tenho outra pergunta, tem a ver com os nomes. A que secava, a que virava, aqui isto e aquilo, que vocês tinham certas expressões para as máquinas. Lembra-se de alguma desses nomes? Era o secador, assim como aquela pá que está à clara das fornalhas, de meter carvão para dentro da fornalha. Mas o carvão, aquilo era assim, cada máquina tinha uma fornalha por baixo, tinha um homem empregado lá, porque era alimentada automaticamente pelo carvão que vinha da mina, mas às vezes o carvão vinha má molhada ou era pior para arder, descarregava-se lá umas vagonas de brinquedos que iam para cima, que os brinquedos vinham sair ao cais, cá abaixo, e descarregava-se lá uma vagona de brinquedos e eu depois agarrava que era a pá dele meter os brinquedos lá para dentro da fornalha. E depois em cima nas geradoras, que era no piso de cima, tinha um homem em cada máquina a tomar conta. Eram duas geradoras grandes para produzir luz e vapor para o secador. O secador era uma coisa grande, uma roda grande, e o vapor é que secava o carvão. Porque aquilo tinha de ter tanta força de calor e tanta coisa, porque aquilo era a entrar toneladas e a sair toneladas, sempre era uma coisa que era seco de repente, uma coisa enorme. E lembra-se se aquilo fazia muito fumo? Não, o fumo do que saía de lá era uma chaminé larga que lá está baixinha e tinha uns chuveiros para não deixar sair aquilo fora. Agora mesmo das máquinas da fornalha onde ardia o carvão era aquela alta que saía lá o fumo. É a chaminé da mina? Pois a chaminé, aquela que está lá, aquele gás, aquilo lá em cima, saía lá aquele gás. E aquela baixinha era só do vapor, porque aquilo fazia muito pó e senão tinha os chuveiros valentes ali a cair logo em cima para o pó não sair. Então, mas para sair naquela chaminé grande, estava tudo canalizado para lá? As fornalhas. Várias todas? Era duas fornalhas. E essas fornalhas ficavam em que sítio ali? Ficavam em cima naquele pavilhão grande que lá está. Tem aquelas janelas ao alto. Ficava ali. Aquelas janelinhas que estão assim embaixo naquela coisinha ali era uma casa de banho. Então a gente lá tinha de tomar banho todos os dias, assim que desapegasse do trabalho tinha de tomar banho, por causa daqueles pós. Tinham balneários então? Temos. Então você estava a dizer que aquela pá era para pôr o carvão? Era aquela pá larga, era do homem das fornalhas, meter o carvão lá para dentro. Então eu já me estava que aquela pá para as fornalhas da máquina? Pois, porque quando era preciso, se tivessem sair abaixo, que o carvão não ardesse bem, metiam os brinquedos para elas ganharem força.
Era Essa, desculpe a ignorância, eram as fornalhas que alimentavam os geradores ou o secador? ela dava luz, tinha as turbinas, depois era luz e tinha o calor para o secador. Né? Eram duas máquinas valentes. Faz conta que era feito de uma máquina de comboio, mas era uma coisa enorme. Eram duas fornalhas ao lado uma da outra. Cada uma tinha um homem a tomar conta. Aqui tinha lá as coisas que marcavam a temperatura. Se baixasse tinham que... Era com brinquedo que era para ser mais rápido. Que era para se patear o carvão, pois. Porque o brinquedo já era um carvão seco, preparado. Já estava com aquela qualidade. Já estava aquela qualidade, já era preparado. Aquilo vinha o carvão bastante molhado, porque a própria mina também tinha bastante água. Então não tinha, Tinha de noite e dia sem parar, tinha sempre bombas a tirar água para fora, sempre. Esse Mané Palminhas, penso-me que a especialidade dele lá que era tomar conta de bombas, tirar água. Os homens que iam lá trabalhar para baixo para as galerias, normalmente entravam pela boca da mina? Era tudo para a boca da cá em cima. Não, era tudo por ali que entravam. Tinha a tal túnel lá, ali para baixo, aquilo é comprido, aquilo vai lá para baixo. E na mina do Giz, aquilo estava... Aquilo do Giz, um era de mina, outro era de céu aberto. Não, tinha lá uma mina seca, mas era uma coisa que... Tinha lá barreiras, aquilo era uma barreira, arrancava-se lá o Giz arrancava-se lá na barreira. Aquilo há de ser um grande mistério ali, ó. É a areia branca que tem, é o carvão e é o giz. E é o sal lá em cima, nas marinhas. Eles dizem que o carvão que chega às Alpertas, vai para aí fora, ao lado da azinheira para aí fora, cheguei eu e por baixo do chão ainda, passa aos lados da azinheira. Umas galerias, tinha uma para o norte e outra para o sul. Galeria onde trabalhavam grazinhos a puxar as vagonas. Levava ali 20, 30 vagonas atrás deles. Está ali muito material enterrado, muito.